Boa noite a todos os presentes. Estamos aqui nessa segunda-feira, mais uma vez, para apresentar a live neste dia 11 de setembro de 2023. Nós já tínhamos iniciado esse assunto numa live anterior do mês de agosto. Hoje nós vamos dar continuidade, talvez não dê para terminar hoje, talvez nós ainda tenhamos uma outra live para terminar esse capítulo, que ele é muito interessante, é o Espiritismo e a homeopatia, tá? Então, hoje, vamos, nesse momento, nos recolher dentro do nosso coração, na nossa alma, vamos nos conectar com Deus, com Jesus, com o Mestre Ramatiz, para que possamos assimilar tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, agradecer a espiritualidade que coordena esses trabalhos das lives, agradecer pela oportunidade de estar aprendendo hoje junto com os demais, e que possamos a cada dia assimilar aquilo que é necessário para a nossa vida. Agradecer a Jesus pela sua presença, porque ele disse, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então, que Jesus, nesse momento, está conosco, e nós possamos agradecê-lo. Que assim seja, graças a Deus. Então, esse, na verdade, é um capítulo do livro, né, que hoje eu coloquei a foto do livro aqui, para que todos possam visualizar, do mestre Ramatiz. O livro é A Missão do Espiritismo, que foi psicografado pelo Hercílio Mas, né? Então, os livros de Ramatiz é sempre feito através de diálogo, aonde o Hercílio vai questionando e Ramatiz vai respondendo e tirando as dúvidas. Então, ou nós já fizemos uma parte, né? Agora, hoje, o Hercílio Mais, ele lança a pergunta a Ramatiz. Qual a diferença entre a lei kármica e o tratamento alopático? E aí, Ramatiz nos esclarece, ele diz, a lei espiritual, por exemplo, em lugar de violentar a alma doente e de tirania e sujeitá-la, só um minutinho, deixa eu que às vezes as pessoas entram aqui, eu tenho que Então, ele diz assim, né? A lei espiritual, por exemplo, em lugar de violentar a alma doente de tirania e sujeitá-la a uma terapia alopática, que pode eliminar drasticamente os efeitos sem extinguir a causa da enfermidade, prefere submetê-la à dinâmica corretiva das doses homeopáticas e situá-la entre os tiranos menores. Ela, então, apura e decanta gradativamente o seu estado espiritual enfermiço do passado. Então, no primeiro caso, o tirano seria punido alopaticamente pelo fato de a tirania ser considerada, né, da, digna da mais drástica eliminação. No segundo, a lei do karma reeduca o tirano, fazendo sentir em si mesmo as dores homeopáticas, os mesmos efeitos tirânicos e daninhos que saneou a Lures. Mas deixa-lhe o raciocínio aberto para empreender a sua retificação psíquica, à semelhança do que faz a homeopatia, que reeduca o organismo sem violentá-lo e o ajuda a renovar-se, predispondo a melhor coesão mental e reflexão do próprio doente, né? Então, aqui ele está comparando a questão, né, do karma com a homeopatia, né, que se tirasse de uma vez a questão da alopatia, né, que se tira drasticamente o sintoma, mas ali fica, né, a causa da doença que aconteceu no organismo do ser e não se extingue. Já a homeopatia, ela vai tratando aos poucos, então dá o tempo da pessoa refletir, né, sobre os seus fazeres, né, sobre o que aconteceu, sobre o que trouxe, né, a doença para a sua vida e tudo mais. Então, ele faz essa comparação que é muito lógica e muito adequada. E ele continua. Ademais, como a purificação do espírito se deve processar de dentro para fora, através da evangelização consciente e de uma vida digna à luz do dia. Toda absorção de fluidos animais inferiores ofusca ou obscurece o campo áurico do perispírito. A cólera, violência, crueldade, a inveja, a perfídia, o ciúme, o orgulho são estados instintivos herdados da animalidade e recolhidos ao depósito da mente instintiva, do subconsciente.
E por isso causam as doenças que descem da mente para o corpo físico, de cima para baixo, como se diz o Dr. Samuel Herman, né? E ele diz, porque ensombram o perispírito pela sua toxicidade mental. Então, ele está falando que a questão ainda da energia animal, né, da energia instintiva, que nos traz as doenças, que essas doenças, elas acabam chegando até o nosso corpo físico, né, porque é ali que é a porta de vivência, né, de todas aquelas coisas que a gente precisa vivenciar, que nós precisamos, né, experienciar, e também a cura se dá através do corpo físico, né, então tudo isso vai agregando, né, com o tempo, os nossos maus pensamentos, os nossos maus sentimentos, as nossas dores, as nossas angústias, né, as nossas reflexões sobre a vida, nos momentos que a gente está confuso, né, e que a gente, às vezes, a gente agrega muitas coisas, né, que não faz parte da nossa essência, que ainda faz parte do mundo primitivo, do mundo animalesco, mas que nós ainda trazemos isso, né, na nossa vida, porque nós ainda não estamos, ainda não despertamos essa nossa consciência total, né, do divino, aos poucos que nós vamos tomando conhecimento disso, através da nossa consciência, né, porque muitas vezes, intelectualmente nós sabemos, né, mas consciencialmente, aos poucos nós vamos tomando pela situação, e nós vamos, na verdade, sentindo isso na prática, né, no nosso dia a dia. E o Hercílio continua questionando ele, há alguma relação entre o tipo de enfermo eletivo para a homeopatia e o homem eletivo para o espiritismo? Ou seja, existem aquelas pessoas, né, que elas estão propensas, ligadas à homeopatia, e aquelas que estão ligadas ao espiritismo, e o Ramatiz responde, o indivíduo eletivo para a homeopatia é o que apresenta predisposição mental e psíquica para esse tratamento, tão delicado e sensato. Assim como há criaturas com melhores disposições para a música, a pintura ou a escultura, há também as que são mais sensíveis ao medicamento homeopático, cujo psiquismo confia na droga, apesar da aparência inócua. Considerando-se que a homeopatia é terapêutica já no limiar das fronteiras espirituais, todas as condições psíquicas positivas auxiliam a incorporação energética das doses diluidíssimas, enquanto as disposições negativas são responsáveis pelo insucesso. O indivíduo se sensibiliza espiritual, acessível às ideias nobres, preocupadíssimo com sua redenção e ascensão espiritual, é eletivo à homeopatia, porque sua disposição superior o encaminha para o sucesso da medicina, cuja ação fundamental se opera na intimidade, né, na questão da intimidade do ser, né, da própria contextura do espiritismo. Então, aqui ele está falando o quê? Ele está falando que quanto mais sensível nós vamos nos tornando a questão da nossa divindade, né, da nossa origem, na verdade, da nossa energia primordial, da nossa essência, mas predisposto nós vamos ficar para que a cura aconteça através da homeopatia. Por quê? Porque a homeopatia ela está muito mais próximo do nosso corpo espiritual, ela age, né, muito mais próximo do nosso corpo espiritual, ou até através do nosso corpo espiritual, o contrário da alopatia, que a alopatia ela apenas atua no nosso corpo físico, a homeopatia não. A homeopatia, ela cura a nossa alma, ela cura os primórdios daquilo, né, que provocou a doença no nosso corpo, ou seja, ela ajuda a fazer uma limpeza, né, no nosso perispírito, nos nossos corpos mais sutis, espiritualmente falando. Enquanto a alopatia, ela só trabalha o nosso corpo físico, o nosso corpo mais grosseiro, ela tira os nossos sintomas, né, mas por trás desses sintomas existe uma causa, que é o que a homeopatia vai trabalhar. Então, quanto mais sensíveis nós estivermos, mais propensos a sermos curados pela homeopatia. E ele continua, realmente, a homeopatia não tem por finalidade médica solver os problemas morais do ser, mas curar-lhe o corpo físico, no entanto, como isso depende do repertório mental do enfermo, o seu êxito consiste em dinamizar as energias mentais e emotivas, em vez de violentá-las, né? O grau dessa receptividade homeopática determina o grau do sucesso.
assim como também a prescrição certa das doses mais baixas ou mais altas. Por isso, as crianças curam-se mais facilmente pela homeopatia, porque não reagem de modo negativo e jamais trocariam medicação tão suave e inofensiva pela violência dolorosa das seringas e por hipodérmicas, né, das drogas, e ação tóxica ou o gosto repulsivo, ou seja, as crianças são mais propensas porque elas ainda trazem, né, aquela energia mais, aquela vibração, né, mais ligada, né, ainda com o mundo espiritual, que nós já estamos tanto tempo aqui no plano físico, que a nossa tendência, muitas vezes, né, é mais grosseira do que essas crianças, e até pelo fato que o adulto, muitas vezes, ele quer resolver o problema de uma vez só, né? Fala, não, vou lá na farmácia, vou lá tomar uma injeção logo que acabe esse meu problema. E a criança não, né? A criança, ela já quer um tratamento mais sutil, porque ela já não quer, né, saber de agulha, ela já não gosta daquele tratamento muito agressivo, até pelo fato, por conta do medo, né? Então, ela já prefere algo mais ameno, algo mais ligado, né, a essa energia também, que ela ainda está vibrando, né, nesse momento. E ele continua perguntando, quais as outras relações simpáticas entre o espiritismo e a homeopatia? E o Ramatiz responde, sob o conceito homeopático, não existe doenças, mas doentes. Sob o conceito espírita, não existe pecados, mas pecadores, ou seja, ele está falando dessa relação que existe, né? Então, para a homeopatia não existe doenças, existe pessoas que estão doentes nesse momento, né? Mas as pessoas, a doença, na verdade, ela não existe, existe os doentes. Sobre o conceito espírita, para o espiritismo não tem pecados, mas pecadores, né? Pessoas que naquele momento estão em volta com situações conflituosas, mas que um dia, um momento vai se resolver, e a homeopatia é a mesma coisa, né? Existe as pessoas que estão doentes, mas que podem ser curadas através da homeopatia. Em ambos os casos, a solução terapêutica deve ser dirigida aos indivíduos doentes ou pecadores, em vez de se buscar quaisquer entidades enfermiças responsáveis pelas consequências da medicina alopática, desorientados, exaustos da incessante peregrinação pelos consultórios médicos. Os homens que buscam o espiritismo, só um minutinho, deixa eu só, isso, o do espiritismo, deixa eu só retornar aqui, que eu fui pedir para a pessoa entrar e me perdi aqui. Em ambos os casos, a solução terapêutica deve ser dirigida, né, aos indivíduos doentes ou pecadores, em vez de se buscar quaisquer entidades enfermiças responsáveis pelas consequências da medicina alopática, desorientados, exaustos da incessante peregrinação pelos consultórios médicos. Os homens que buscam o espiritismo também assim o fazem, já descrente das hierarquias religiosas, dos dogmas e postulados, cuja materialidade se isola da comunicação direta e rápida, né, e simples com a divindade, ou seja, ele está falando aqui que as pessoas, quando chegam, geralmente, né, a maioria das pessoas chegam no centro espírita, buscando a doutrina espírita, elas já passaram por muitas religiões buscando Deus, buscando a harmonização, né, entre elas e Deus, entre elas mesmas, e elas já estão tão cansadas, tão exaustas, elas falam, bom, já não tem mais onde eu procurar, então vou procurar lá no centro espírita, né, porque a ver se eles dão um jeito, né, nos meus problemas, para ver se eles me ajudam a encontrar uma solução. E assim, a homeopatia é a mesma coisa, geralmente as pessoas passam pelos consultórios médicos, tomam muitos remédios, né, agressivos, aí quando vê que realmente não surtiu efeito, aí se procura a homeopatia, né, e muitas pessoas hoje ainda não acreditam na homeopatia, mas felizmente muitas pessoas também, né, hoje já tratam com homeopatia, já preferem a homeopatia. Então, a cura homeopática, ela dependerá mais do próprio paciente, conforme o zelo, perseverança, paciência e confiança no tratamento tão sutil, do que o médico que lhe prescreve as doses infinitésimas. Ou seja, se você não confiar, né, na homeopatia, o seu próprio organismo, ele não vai dar a devida reação, né, para se conectar também com essa questão da cura da homeopatia. Então, depende da pessoa, depende dela acreditar,
depende dela, da aceitação dela. Se ela tomar aquele remédio homeopático, achando, mas não sei se isso aqui vai resolver, eu acho que não vai resolver, isso aqui parece uma água, né? Às vezes as pessoas falam que está tomando uma água, que aquele é um placebo, ou coisa parecida, então isso também vai dificultar, porque a mente dessas pessoas não estão direcionadas para a cura, né? Porque elas estão descrentes, e a nossa mente, ela nos auxilia infinitamente na nossa cura. Então, a homeopatia se exerce através da mente e do sentimento do ser. Atinge o imo perispiritual e, no impacto atômico energético, carreia para as vias emuctórias o morbo psicofísico que arregimenta, né, a sua ação coletora. No entanto, bem diferente é a medicina da alopatia, em que, em vez de catalisar as energias vitais do organismo humano, penetra brutalmente no cosmos celular com o arremedo químico de substâncias tóxicas injetáveis, provocando as reações violentas da velha disciplina dos contrários, preconizada por Galeno, né? Então, aqui ele está falando, né, essa questão do contrário. Não é que a alopatia, né, ela não é necessária, ela é necessária, porque muitas vezes a doença ela está num estágio muito agressivo, né? E aí só algo agressivo, né, para combater o sintoma, para tentar, né, parar, né, essa questão muitas vezes, né? Mas ela, na sua maioria das vezes, ela não traz a cura, né? Ela simplesmente ela traz o alívio do sintoma ou coisa parecida. Mas em muitos casos ela é necessária. Aqui nós não estamos, né, contra a alopatia, mas estamos a favor dos tratamentos homeopáticos, que na maioria dos casos eles têm um ótimo resultado, mas muito momento é necessária a alopatia até que se alcance, né, um determinado resultado para que o organismo esteja, né, preparado para receber também a homeopatia, porque às vezes o organismo está num momento muito agressivo, né, se bem que os homeopatas, eles tratam muitas vezes até pneumonia, né, com coisas naturais e que dá resultado, isso eu já vi, né, já foi testado, né, já vi muitas pessoas passarem por isso. Então, há religiões que combatem o pecado e esquecem de esclarecer o pecador, pois o excomungam e decretam-lhe a violência sádica do enfermo. Há doutrinas que esclarecem o pecador e os ajudam a redimir-se do modo tolerante, afetuoso e sem ameaças. Assim é a alopatia, atacando as doenças, e a homeopatia socorrendo os doentes, né? Quer dizer, a alopatia é aquilo que eu falei, ela tem que atacar a doença, muitas vezes, né, porque ela está agressiva já no corpo da pessoa, e aí a homeopatia, ela vem a socorrer esse doente, por quê? Porque ela não vai só tratar o sintoma, ela vai também tratar as questões que esse ser está passando, de conflitos internos, de uma série de coisas, que é isso que a homeopatia faz, curando esses conflitos, a doença também desaparece, mas elas podem ser parceiras em muitos momentos, né, da nossa vida. E ele continua questionando, agora ele vai fazer uma questão bem longa, ele diz assim, mencionaste certas situações emotivas e mentais que podem ser modificadas durante o uso da homeopatia. Isso não poderá induzir-nos a crer numa terapêutica especial, capaz de modificar mecanicamente até a conduta do indivíduo? Assim não desapareceriam a responsabilidade e o mérito espiritual do homem em conhecer-se a si mesmo, ou então orientar conscientemente a sua própria evolução? E ele responde, porventura, o ciclo das reencarnações não é a terapêutica divina que obriga o espírito a se retificar e a progredir compulsoriamente, situando nos ambientes hostis ou entre a parentela terrena adversária, fazê-lo purgar as suas enfermidades espirituais? Quantas vezes o homem é cercado pela deformidade física, por uma moléstia congênita ou paralisia orgânica, ou ainda sujeito às vicissitudes econômicas e morais, obrigado a enquadrar-se nos ditames do bem. Mas nem por isso o espírito perde o mérito de sua retificação espiritual, pois, diante da escola implacável da vida física, e ainda a sua consciência que realmente decide quanto a aproveitar, né? Ou seja, a pessoa pode tomar homeopatia, pode fazer muitas coisas, mas se ela ainda não estiver mentalmente, né, espiritualmente preparada para superar aquilo, ela
vai sair daquela situação, porque ela não quer, porque a mente dela ainda está presa, né, em várias situações. Então, é isso que ele está falando, não vai tirar o mérito do aprendizado dessa pessoa, né? Ele só vai ajudar você a refletir melhor, vai ajudar você a ter um momento mais preponderante, né, para você realizar a sua cura, para você sair daquela situação, né? Ou desprezar a inexorável terapêutica kármica aplicada compulsivamente pela lei justa do Pai. As dores infinitesimais pelo processo homeopático realmente podem modificar certos sintomas mentais do paciente, pois elas descarregam e fazem volitarizar os resíduos psíquicos que podem estar acumulados a longo tempo, quer intoxicando o perispírito, quer descontrolando as emoções ou afetando a direção normal do espírito. É de senso comum que certas drogas tóxicas e certos tipos de entorpecentes, tais como o ópio, a morfina, o aurum metálico, a mescalina, o ácido lisérgico, o gás hilariante, a beladona ou a cocaína também podem influir na mente de modo pernicioso, pois provocam distorções mentais, delírios alucinatórios, estados esquizofrênicos ou melancolias no psiquismo do homem sadio. Conforme a lei homeopática, de que os semelhantes curam os semelhantes, essas mesmas substâncias e tóxicos, que em doses alopáticas ou maciças provocam estados mórbidos nos seus pacientes ou viciados, depois de inteligentemente dinamizadas e ministradas em doses infinitesimais, podem efetuar curas em casos cujos sintomas também se assemelham. Assim, o impacto energético da dose infinitesimal liberta, então, o psiquismo da carga que ali se condensou por efeito do abuso de tóxicos como de miasmas, vírus psíquicos, enfermidades mentais e resíduos que resultam também nos desequilíbrios emotivos, né? Então, ele ajuda, né? A homeopatia, ela vai ajudando nessas questões a você equilibrar o seu campo mental, o seu campo emocional, né? Tudo isso para que você possa, diante desse equilíbrio, você possa fazer as suas escolhas conscientes. E aí ele pergunta, sobre vossa opinião, o espiritismo contribui para o maior êxito da homeopatia e esta reciprocamente para a doutrina espírita? E Ramatiz responde, indubitavelmente, ambas se completam no binômio psicofísico de sua ação benfeitora nas raízes profundas do espírito do homem. A homeopatia, ela atua na intimidade do ser e também auxilia a manter um controle psíquico mais desafogado durante a fase do seu tratamento. Ela distribui harmoniosamente a energia potencializada no seio do vitalismo orgânico, ajuda o espírito a proceder a modificações mais urgentes e salutares no corpo físico. Obviamente, é o psiquismo que modifica o quimismo orgânico, dependendo da melhor disposição emotiva e energética, o consequente equilíbrio fisiológico, o impacto energético produzido no campo mental e psíquico do paciente, através da energia extraída da substância material, potencializada pela dinamização da homeopatia, quer dizer, aqui ele vem afirmar, né, ele vem confirmar que realmente, né, se o ser ele está em equilíbrio, né, mental, espiritual e harmônico, a tendência dele é de recuperar a saúde dele, esse equilíbrio, até dele entender, né, a situação que ele ainda está vivendo, né, para ele poder passar por essas situações de uma forma equilibrada e poder sair muito mais rápido também, né, porque se você o seu psíquico, né, o seu psiquismo, o seu emocional, ele pode causar um problema muito maior, além daquele, né, que você tem que trabalhar, porque se você está descontrolado, você está confuso, o que que acontece? A pessoa não tem clareza para pensar e para encontrar uma solução, então ela fica muito mais tempo, até sem necessidade, né, de passar por certas situações, por certas doenças que muitas vezes vêm para limpar o nosso perispírito, ou que vem para nós equilibrarmos a questão nossa consciencial, né, de uma experiência que nós precisamos vivenciar, mas muitas vezes nós prolongamos essas vivências por conta desse descontrole, por conta dessa desarmonia que nós estamos no nosso corpo, tanto físico, mental, emocional e espiritual. E aí ele continua.
Também eleva a frequência vibratória do espírito enfermo, proporcionando-lhe condições mais otimistas, estimulantes às suas reações favoráveis, sem dúvida melhorando o estado mórbido. Também se lhe reduz o pessimismo ou a melancolia. Então, tudo isso, né, vai fazer com que nós consigamos nos libertar dos nossos processos íntimos, né, mais rápido. E por isso que o verdadeiro homeopata, além de um cientista hábil, também deve ser inteligente filósofo, a fim de poder relacionar a terapêutica do mundo infinitesimal com os princípios imortais da alma. E ele pergunta: como compreendermos essa ação da homeopatia no corpo humano e capaz de atingir-lhe o psiquismo, removendo-lhe a carga mental perniciosa? E Ramatiz responde: o espírito do homem, apesar de encarnado, ele permanece no mundo oculto da energia livre, penetrado pelas forças de todos os planos da vida criada por Deus. Em consequência, a homeopatia é medicamento de elogiável sucesso no restabelecimento da saúde do corpo carnal, que se dirige particularmente para o campo de forças de onde o homem se originou. Isso é possível porque o remédio homeopático, ele é fundamentalmente energia e não massa. É mais dinâmica e menos letargia, mais força e menos medicamento, mais operante e menos estático. Afigura-se um poderoso catalisador que desperta energias, acelerando reações no organismo, combalido, pois intensifica e eleva o seu quantum de vitalidade adormecida, ajustando o potencial psicofísico desarmonizado e operando através da sua energia infinitesimal potencializada. Ou seja, ele eleva, faz com que a nossa energia, né, que está estática dentro do nosso corpo, que ela reaja, né? Ele vem para, na verdade, para acionar, né, essa nossa energia que nós mesmos possuímos no nosso corpo. E para que essa energia, ela vibre, né, no nosso corpo e ela tome a sua posição dentro de nós, que no momento, por conta do nosso psique, né, está abotado, né, muitas vezes pela tristeza, pela amargura, pelo conflito mesmo interno, nós não conseguimos nos libertar de tudo isso. A homeopatia, ela vem e ela consegue, né, dar essa abertura para que nós mudamos os nossos pensamentos, que nós ficamos pessoas mais otimistas, e todo mundo sabe, né, que o pensamento e o sentimento, ele faz muita diferença na nossa caminhada, na nossa vida. E ele continua questionando, mas como compreendermos essa ação da homeopatia no corpo humano e é capaz de dirigir-lhe o psiquismo removendo... a carga, já perguntei, né, desculpa, eu perguntei de novo. E ele responde, o espírito do homem, apesar de encarnado, está permanecendo no mundo, já respondi, desculpa aí. A energia infinitesimal que dormita no seio de uma gota homeopática também pode desatar o poderoso campo de forças que aciona o psiquismo humano e comanda o cosmo orgânico do homem. É tão grande a afinidade da ação terapêutica homeopática com o equipo perispiritual do homem, que os chakras ou centros de força do duplo etérico captam essa energia livre e potencializada e o vão absorvendo pelos seus vórtices irrisados. Então, produz-se o abaixamento vibratório do energismo desperto em combinação com o medicamento homeopático, fazendo-se a necessária condensação para a intimidade do corpo físico. A energia liberta e potencializa as altas doses homeopáticas, tende a se concentrar mais rapidamente na região áurica do crânio, convergindo rigorosamente para a região cérebro espinhal e se disseminando pouco a pouco pelas zonas de complexos nervosos branquial, cervical e dorsal, atingindo em seguida o plexo solar na região abdominal. Sob a influência dessa carga energética poderosa, o sistema nervoso põe-se ativamente a funcionar e restabelece o metabolismo do sistema endócrinico, debilitado, operando gradativamente no alevantamento e no equilíbrio de todas as funções orgânicas perturbadas. A glândula hipófise, que é a regente orquestral do cosmo orgânico do homem, renova-se, então, em função conjugada com a epífise, construindo-se no elan
da esfera mental e psíquica, acarrear, para o corpo físico todas as energias disponíveis ativadas pelo energético, despertamento da dose infinitesimal homeopática. O perispírito, maravilhoso potencial de forças e responsável pelo equilíbrio do organismo carnal, ele acelera então a sua produção energética e assim que recebe o reforço dinâmico da alta dinamização homeopática. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Quer dizer, ele começa a atuar no, e ele vai se estendendo pelo nosso corpo e ele vai atingindo os nossos chakras também, as nossas glândulas, né, a hipófise e a epífise, né, que a hipófise, na verdade, ela é responsável pela a criação da parte hormonal do nosso corpo, ela é responsável por tudo isso. Então, quando ela é ativada, ela, na verdade, ela vai trabalhar, né, em todos os campos que ela precisa atuar no nosso organismo. Então, a homeopatia é algo assim que muitas vezes a gente não tem a noção, né, da profundidade do tratamento homeopático. E ele continua, por mais à frente um pouquinho, depois eu vou deixar para outra mesmo, que não vai dar tempo de tudo, isso é muito, assim, eu acho, né, não sei se as pessoas pensam assim, mas eu desde criança, sou muito apaixonada, né, pela natureza, pelas coisas naturais, pelos remédios naturais, e a homeopatia sempre fez parte da minha vida, desde que eu me tornei responsável, né, pela minha vida, e os resultados sempre foram muito bons. Ele pergunta, porventura, há alguma relação entre passes e radiações tão comuns na prática espírita e os efeitos homeopáticos no homem? E Ramatiz responde, é tão importante a relação do potencial homeopático com certos recursos adotados pelo espiritismo nos seus trabalhos práticos, que a dose homeopática, na 100.000 dinamização, equivale à água fluidificada. Olha que incrível, equivale à água fluidificada por vigorosos médiums. Assim, o efeito da alta dinamização homeopática no corpo físico poderia igualar-se a um vigoroso passe magnético de energia potencializada e de ação contínua. Conforme não ignoram os ocultistas, a dinamização homeopática potencializada da alma vital da planta, do mineral ou da própria substância tóxica extraída do animal, produzindo um vigoroso campo de éter físico que submete ao controle instintivo do enfermo na ansiedade da cura. É muito bom, né? É muito incrível a gente saber disso. A mente divina é o princípio coordenador de toda a criação cósmica e se manifesta através da alma do homem em conformidade com a sua capacidade de fusão. Olha, eu vou até repetir. A mente divina é o princípio coordenador de toda a criação cósmica e se manifesta através da alma do homem em conformidade com a sua capacidade de fusão. Obviamente, age durante a doença, orientando o próprio paciente para servir-se das energias mais urgentes ao seu favor, para restabelecer a sua harmonia e saúde através de trocas vitais orgânicas e fortalecimento dos sistemas dinâmicos do corpo. Então, a energia emanada da alma vital, da espécie vegetal, mineral ou animal, manifesta-se na forma de poderoso eterismo potencializado na dinamização homeopática, sob a diretriz oculta da mente do homem, né? Em sintonia e coordenado com a mente divina, essa energia atua como um catalisador, espécie de fermento etérico que desperta energias latentes, acelera os campos eletrônicos e produz as reações necessárias para o retorno do equilíbrio e da saúde. Tudo isso, portanto, é operação que ocorre ao nível da mente, e desta sofre toda a sorte de interferências, para o melhor aproveitamento das forças que lhes são colocadas à disposição. E ele continua, enquanto, através das práticas espíritas, os enfermos readquirem sua saúde na terapêutica de passes e radiações, o mesmo acontece com o medicamento homeopático, de ação tão energética do mundo infinitesimal do ser. Em ambos os casos, fica provado o poder assombroso da mente humana na reconstrução orgânica e harmonia psíquica, cujo trabalho no silêncio da alma e sem o conhecimento consciente do homem, sem o conhecimento consciente do homem, desculpa que eu me perdi, espera só um pouquinho. Energia condensada, tá.
Orgânica, harmonia psíquica do trabalho, silêncio, a alma sem reconhecimento. Não, eu acho que o medicamento, meu. Tá, o ser. Eu só vou voltar um pouquinho, porque eu me perdi de onde está, desculpa. Diz a própria ciência que a matéria e a energia são apenas diferentes modalidades vibratórias da mesma coisa. Quando a energia livre baixa em direção à vida física, é que ela se constitui matéria ou de estado de energia condensada. Em consequência, o perispírito, molde fundamental, preexistente do homem, sobre a ação inteligente da mente e através do seu campo energético acumulativo e do seu poder químico transcendental, ela aglutina a energia livre em torno de si e a faz baixar em direção à vida material, a fim de sustentar as vidas inferiores que compõem o corpo físico e determinam o seu prolongamento da matéria. Então, todo mundo sabe, né, que tudo que é tangível, né, no mundo físico, na verdade, são energia condensada, ou seja, ela está num grau mais lento, né, de vibração, por isso nós vemos ela condensada, mas na verdade é a energia, assim como no espaço, né, a energia ela é muito rápida, como a luz, é uma energia tão rápida que ela não condensa por conta disso, né, por conta da rapidez da vibração, e aquilo tudo que é tangível, que seja, que é palpável, que a gente chama de material, na verdade, nada mais é do que essa energia que está condensada, ela está aglutinada ali, porque essa vibração é muito mais lenta e ela se condensa, ou seja, ela se transforma nisso que a gente chama de matéria, né, mas ela também é energia igual a outra energia que existe no espaço ou em outros lugares. E ele pergunta: sob a doutrinação dos valores sublimes do Espiritismo, o homem pode exercer conscientemente sobre si mesmo a melhoria moral que o torna superior. No entanto, segundo vossa afirmação, de que forma as doses infinitesimais da homeopatia produzem modificações psíquicas e mentais, sem essa intervenção consciente do ser, ou seja, isso vai dar um resultado sem a interferência mental, né, da pessoa, sem a vontade, sem a ou ela vai resolver sozinha se eu não colocar a minha mente para trabalhar junto? E a Matiz responde: os médicos homeopatas experimentados só preceituam suas doses depois de focalizarem o quadro psíquico do seu paciente, mais preocupados com os isolados. Eles cuidam de abranger todo o edifício arquitetônico da criatura, auscultando e indagando de todas as causas ocultas que possam sofrer a influência na mente do psiquismo perturbado do enfermo. Investigam também a síntese dos sintomas reveladores da maneira de que o paciente se comporta com as demais criaturas e com o próprio ambiente, né? Então, enfim, é o retrato, tanto quanto possível, das atividades globais do indivíduo no binômio psicofísico, pois é de senso comum que o sofrimento e a vicissitude mudam o padrão comum da atividade mental e psíquica humana. Há muita diferença na disposição mental do homem que usufrui de excelente saúde, podendo beber e se alimentar a contento e participar das alegrias em comum, daquele que sofre de atroz úlcera ou permanece jungido ao leito sob tormentos físicos. Então, o homeopata, como um engenheiro hábil, antes de se preocupar exclusivamente com a brecha assinalada em uma parede fendida, cuida de perquirir a natureza do terreno, que é o verdadeiro responsável pela causa do defeito. O ser humano deve ser examinado mais em função de sua coordenação psíquica e anímica do que como um simples agregado de moléculas e células que possam enfermar sem qualquer influência das variações mentais e emotivas. Sob tal conceito lógico e sensato, foi que Samuel considerou que a saúde, tanto quanto a doença, vem de dentro para fora. Tanto a saúde quanto a doença, ela vem de dentro para fora e de cima para baixo. Ou seja, a nossa doença, ela vem do nosso perispírito, né, e aninha no nosso corpo físico. Regra essa que se constitui num dos alicerces fundamentais da prática homeopática. Portanto, a terapêutica homeopática aplica em razão do tipo psicofísico do homem, produz reações de que se vale a mente do enfermo, no sentido de melhorar as suas condições psíquicas, efetuando a drenagem e, consequentemente, limpeza dos resíduos enfermiços. As doses homeopáticas eliminam os sintomas que afetam a mente e até os sentimentos do enfermo, pois amaina sua irritação, aflição, insatisfação e intranquilidade.
Ademais, conforme o tipo da medicação, produzem-se estímulos salutares no campo mental humano, que são verdadeiras modificações ou substituições de estados morais do ser e impele a manter hábitos melhores. O espiritismo esclarece o homem através de seus princípios superiores para sua incessante renovação moral, enquanto a homeopatia é complemento à mesma disposição espírita, porque além de eliminar a escória mental inferior e desafogar os sentimentos alterados, predispõe o enfermo para cultivar valores morais superiores. O espiritismo dirige-se à consciência do homem para esclarecê-lo de sua gloriosa vida imortal e convidá-lo a cultivar os costumes que lhes permitirão ingressar nas humanidades angelicais. A homeopatia, pela sua ação positiva, ela ela modifica o estado mental e emotivo e pode ser considerada um corolário do espiritismo na função religiosa, tá? Religiosa de aplainar o caminho psicofísico do enfermo, fazendo-o aceitar e aproveitar de modo mais eficiente os valores espirituais. Então, aqui, né, ele está colocando como que uma coisa complementa a outra, porque o Espiritismo, ele nos pede, ele nos orienta, né, vamos dizer assim, a mudar os nossos pensamentos, a mudar os nossos sentimentos, porque só mudando nossos pensamentos, nossos sentimentos, é que nós vamos conseguir, né, sair das situações que nós estamos. Nós vamos conseguir transpor, nós vamos conseguir, né, até o aprendizado, né, com aquilo, com as nossas vivências. E a homeopatia, ela vem a trabalhar essa questão do nosso psiquismo, do nosso emocional, que isso vai interferir nessa nossa questão espiritual. Então, uma coisa tem muito a ver com a outra, e uma coisa completa a outra, né? Então, hoje, nós vamos ficar por aqui e na próxima oportunidade, no início do mês que vem, nós vamos terminar esse capítulo, porque ele é muito interessante, né? É muita coisa, muita informação para nós absorvermos, e não vale a pena, né, tudo de uma vez, até pelo fato que vai ficando cansativo, e também a gente não consegue assimilar tudo isso de uma vez só, tá? Então, eu agradeço a todos vocês, e agora eu deixo, se alguém quiser, né, fazer algum comentário, dar um exemplo de algo, né, a respeito da homeopatia, fica à vontade, se quiser completar algo, perguntar algo, se eu der conta de responder, eu vou responder, senão nós vamos estudar juntos, né, então nós ficamos por aqui hoje, e eu deixo agora para que alguém faça o seu comentário, né, do que achou,